Olá, sou o Dr. Paulo Araújo. Hoje vamos falar sobre os benefícios da oração para os transtornos de humor no contexto da psicologia e da neuroplasticidade. Começamos citando alguns versículos que falam sobre a oração. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça, Colossenses 4:2. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, Jeremias 29:12. Afinal, o que é oração? Segundo o dicionário da língua portuguesa, oração é o mesmo que súplica, pedido dirigido a Deus, a um santo, a uma divindade, reza ou prece. Em síntese, oração nada mais é do que falar com Deus. Mas como a oração pode nos ajudar nos transtornos de humor? Primeiro, precisamos entender o que são os transtornos de humor. Os transtornos de humor são transtornos de saúde mental nos quais as alterações emocionais consistem em períodos prolongados de tristeza excessiva, no caso da depressão, de exaltação excessiva e de euforia, no caso da ansiedade e manias. Todo comportamento humano, toda atividade que o homem se predispõe a fazer, estimula áreas do nosso cérebro que podem ajudar ou prejudicar o nosso corpo e nosso organismo. Nós nascemos com quase 100 bilhões de neurônios e esses neurônios, durante toda a vida, trabalham para fazer o corpo entrar em harmonia com nossa mente. Estudos na área da neurologia, os cientistas descobriram que na fisiologia cerebral, quando alguém está orando ou meditando, acontece a neuroplasticidade, ou seja, estimula alterações relevantes em algumas regiões cerebrais e muda consideravelmente o comportamento dos neurônios e são capazes de fazer esses neurônios mudarem de lugar. O estudo mostra pelo menos 3 regiões do cérebro que são atingidas diretamente para favorecer o ser humano quando ele está orando: o córtex frontal, o lobo parental e o córtex cingulado anterior. Neste caso, observou-se um aumento expressivo do fluxo sanguíneo no córtex, que está relacionado ao controle dos pensamentos e emoções. Também o córtex pré-frontal, área responsável pela ética, moral e controle da impulsividade, reduzindo a velocidade dos pensamentos. Assim, podemos falar que o ato de orar é altamente recomendável para o controle dos transtornos de humor. Já pessoas com depressão e transtorno de humor alterado, acontece o contrário. Há uma diminuição das atividades do córtex frontal, trazendo uma sensação de paz, diminuindo a tristeza e aumentando a disposição. Por isso, a oração também pode ser usada como tratamento ou prevenção dos transtornos de ansiedade e depressão. Já no lobo parental, área responsável pela orientação de espaço e tempo, quando alguém está orando, essa área é ativada, pois ela é responsável pelas sensações do corpo humano, como a dor, a temperatura, a pressão e o tato. Além disso, ela está relacionada à lógica matemática, ou seja, quando alguém está orando, essa área é diminuída e, consequentemente, suas atividades. Dessa forma, a pessoa relaxa e se fecha para os sentimentos negativos e pensamentos maldizentes, passando a concentrar as atividades das áreas que ajudam a controlar a ansiedade, a depressão e outros sintomas do humor alterado. É justamente aí que esquecemos da dor que sentimos, das tristezas que carregamos e somos capazes de nos conectar com Deus. Já o córtex cingulado anterior, parte frontal do córtex cingulado, região que é responsável por regular tantas funções autônomas como a pressão sanguínea, quanto cognitivas como a emoção e o aprendizado. Quando estamos orando, o cérebro diminui a pressão sentida e aquele peso que carregamos sentimos ir embora. Essa é a área que envolve a capacidade de resolver conflitos, capacidade de planejamento, de foco e também de nos conectar com outras pessoas e nos colocar no lugar do outro, fazendo assim a empatia. É também a região que controla a frequência cardíaca, a pressão arterial. A oração aumenta a atividade do córtex cingulado anterior e ajuda a entender as situações difíceis que passamos e abre a possibilidade de termos esperança. O ato de orar pode fazer uma mudança nos neurônios, possibilitando a neuroplasticidade e trazendo benefícios valiosos tanto para a mente, o corpo, alma e espírito. O ato de orar aumenta as atividades do córtex frontal, te ajuda a controlar a impulsividade e te leva a um nível de concentração capaz de mexer com a sua moral, a sua ética e comportamento pessoal. Diminui as atividades no lobo parental, que te ajuda a não pensar em coisas negativas, e aumenta a atividade do córtex cingulado anterior, que ajuda a controlar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Ou seja, a oração faz bem para a mente. A experiência científica diz que 20 minutos de oração por dia é capaz de fazer mudanças impressionantes em sua mente. Agora, imagina o que acontecerá se você perseverar na oração. Bom, o que você acabou de ouvir, eu posso resumir em alguns versículos escritos na Bíblia Sagrada. Em Mateus 6, de 25 a 34, diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aproveito para te fazer uma pergunta simples. E aí, você já orou hoje?